Aceitar gravar. Antes mesmo de a gente aceitar, já começa a gravar. O sim coloca. Não vi nada que você falou, Arthur. Grava. É só eu que não tô ouvindo o Arthur? Também não tô entendendo, não. Tem que aceitar? Não entendi. Vamos lá. Galera, bota aí, fazendo um favor, que agora a gente vai entrar na parte real da matéria, tá? Que a gente realmente quer chegar hoje. Que é o objetivo principal, né? Vamos lá. Todo mundo botou os silenciosos aí, por favor? Agora, quando a gente está falando de unidade de medida de uma superfície, a gente deixa, tá? Agora a gente deixa de falar simplesmente disso aqui, que é uma medida linear. O que deixa de ser uma medida linear? Quando nós estamos falando de mais de uma dimensão. Entenda mais de uma dimensão, quando você olha para o piso da sua casa, você não olha ele só uma linha reta. Você olha ele tanto em comprimento quanto em largura. Por isso, é metro quadrado a unidade de medida. Então, eu tenho um comprimento e tenho uma largura. Logo, por isso que surge o metro quadrado. Agora, nós temos duas dimensões, tá? Duas dimensões. Então, todas essas unidades medidas agora serão o quê? Tudo elevado ao quadrado. E esse quadrado não é à toa, tá? Esse quadrado está se referenciando literalmente a um quadrado que a gente conhece. O que é um quadrado? É uma figura de lados iguais, tá? Só para vocês terem lembrar. E a unidade básica, a unidade mais simples, a elementar, é 1 metro quadrado. Tá? Vamos lá. Aí vão me perguntar assim, professor, a regra que a gente aprendeu para medidas lineares vai valer para superfícies? Vai. Tá? Por isso que eu falo que é fácil. Se você sabe fazer a transformação linear, você vai saber fazer a transformação de superfície. Só que você vai ter que ter atenção a um detalhe, que eu vou passar direto aqui, e quem quiser, tiver a curiosidade de saber por quê, vai na videoaula que eu postei. São 45 minutos de conteúdo. Quem quiser saber, tá lá. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui 1 metro quadrado, certo? Para eu saber metro quadrado em decímetro, tá? Então, eu quero saber quanto que é 1 metro quadrado. Só que eu quero transformá-lo em decímetro, tá? Em decímetro quadrado. Não, ao contrário. Perdão. Eu quero saber quantos decímetros é 1 metro quadrado. Então, quer dizer, eu só escrevi de forma diferente aqui. Eu só quero saber o que acontece se eu transformar essa unidade de medida nessa, tá? É isso que eu quero saber. O que vai acontecer aqui? Primeiro passo, a mesma coisa. Eu estou saindo do maior para o menor ou do menor para o maior? Isso aí. Eu estou saindo do maior para o menor, porque metro é maior que decímetro. Faltou o quadrado aqui, perdão. Então, se eu estou saindo do maior para o menor, eu vou dividir a mesma coisa, tá? Agora, atenção para o pulo do gato. Quantas vezes eu estou andando do menor para o maior? Uma vez só, né? E aí, vocês têm que lembrar de uma coisa muito legal. Se eu estivesse fazendo uma unidade de medida linear, falando só de uma corda, eu ia dividir por 10. Mas como eu estou falando de uma superfície, e toda vez que você ouvir falar da palavra superfície, o que você tem que ter em mente é quadrado. Então, eu vou dividir por 10 elevado ao quadrado. Para aqueles que não lembram, 10 elevado ao quadrado é igual ao quê? 10 vezes 10. Não é 10 vezes 2. Isso aqui é potência. Base, expoente. A quantidade de vezes que a base vai aparecer.
Se a base é 10, então vai aparecer a base 10. Quantas vezes essa base vai aparecer? 2 vezes. Então, é 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100, tá? Show? Então, eu vou dividir por 100. E dividir 1 por 100... Esse áudio tá muito travado pra mim. Tá para todo mundo também? Pra mim não tá não, tio. Tá travando. Não tem nada aqui não. Deve ser só pra quem tá pelo computador. Quem tá me escutando? Tio, pra mim não tá não, só que de vez em quando tá picotando. O que tá acontecendo que a internet tá instável toda hora. Alguém tá me escutando? Sim, todo mundo tá escutando. Eu tô escutando todo mundo. Só a voz de Vitinho que tá um pouco picotada. Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Porque tá aparecendo aqui toda Todo hora. mundo entendeu? Todo mundo entendeu que quando eu tô fazendo... É isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou fazendo uma conversão, uma transformação de unidade medida, só que de superfície, elevado ao quadrado. E entendam. O principal aqui vai valer as mesmas regras para quando a gente está fazendo uma transformação linear. Entretanto, tudo que valeu só vai fazer sentido se você pegar o número que você está multiplicando ou o número que você vai dividir, tanto faz, vai depender da primeira análise, e elevar ao quadrado. Eu vou fazer um segundo exemplo, vocês vão entender. Vamos lá. Então, eu já consegui identificar que eu tenho que dividir por 100. E aí? Eu vou apagar só aqui, rapidinho. E aí? 1 dividido para 100 não é 1 sobre 100? E a gente acabou de discutir isso aqui. A quantidade, se a gente tem um denominador que termina em 0, 0, a gente conta quantos zero tem e a quantidade de casas decimais. Então, a gente vai ter um número vírgula com 2 números depois da vírgula, que neste caso necessariamente tem que ser o 0 e o 1. Por que 0, professor? Porque o meu numerador é apenas o 1. Se o meu numerador aqui fosse o 12, aí eu ia manter o 12. E aí eu não precisaria colocar o 0. Mas toda vez, se o meu denominador for menor que 10, então esse cara aqui vai necessariamente precisar aparecer um 0. Por isso que quando o numerador é 1, aqui tem que aparecer 0,0 o número. Beleza? Vamos lá. Então, transformar 1 metro quadrado em decímetro é a mesma coisa que falar que é 0,01 decímetro quadrado. Eu acho que alguém chamou o senhor aí. Não sei Não, se no chamou. caso, Não tem problema não. Tá, seu áudio tá É baixo. Ana Clara que Ana tá te chamando, só Ana que Clara, ela seu tá áudio com a tá voz baixo. muito baixa. Eu não estou ouvindo, ela tem que falar alto. tio, então no caso, em cada casa tem que ter 2 números. Como assim? Me explica o que você está falando. Cada caso tem que ter 2 números. Tipo assim, no decímetro tem que ter 0,1 e no metro 0. Não, calma aí. No metro tem que ter 0 e no decímetro 0, não. Ai, tio, no decímetro tem que ter 0,1 e no metro 0, Eu estou tentando entender o que você está falando, mas ainda não consegui Ele assimilar. tá tentando colocar a colocação, tio. Como que vai ficar? Vai ficar na casa do metro. Esquece isso. Isso aí, não se apegue a isso. Se apegue a essa. Por isso que quando vocês vão fazer esse tipo de transformações, vocês conseguem errar. Porque vocês ficam se apegando aonde que eu vou colocar aqui. Eu entendi o que você está falando. Eu vou colocar o 0 aqui, a vírgula ali. Esquece isso. A ideia não é essa. Vocês não precisam fazer isso. Isso é uma coisa desnecessária. Vocês vão ficar gastando energia de vocês querendo colocar isso aqui na régua, que não faz sentido. Você está falando que é 0,01 decâmetro. Ele tem que ficar aqui. A casa do decâmetro é essa aqui, independentemente da unidade que tem. Entendeu? Esse negócio de ficar botando 0,0 alguma coisa na casa de alguém, eu entendo, mas eu acho desnecessário. É uma energia que você gasta à toa, sendo que eu já te dei um padrão de resolução. Esse é o padrão que você tem que seguir. É isso aqui que você tem que ter na sua mente. É isso que você tem que se esforçar para aprender.
não saber aonde que cada casa de cada um. Porque isso já não vai te ajudar em nada. Na verdade, vai te atrapalhar, como está atrapalhando. Entendeu? Tá. Vamos lá. Vamos para o segundo exemplo, que foi até que eu usei na sala, no vídeo, e o Arthur falou que não entendeu. Eu lembro que era Último exemplo. 0,35 quilômetros quadrados, certo? E aí eu não lembro qual unidade de medida que eu pedi para transformar, não. Mas, se eu pedir para transformar, por exemplo, em metro, eu quero saber essa unidade em metro. Eu me confundi um pouco, tio, nos zeros que o senhor colocou, entendeu? Porque eu não entendi. Então a gente vai entender aqui agora. Oi? Com licença, rapidinho. É? Não, deixa. Então tá. Vamos lá. Você vai entender agora, Arthur. Vamos lá comigo. Primeiro passo. Eu estou fazendo uma transformação do número menor para o maior ou do maior para o menor? Menor para o maior. Quê? Eu estou saindo de quilômetro e quero achar essa medida em metro. Então, quilômetro é o maior. Maior para o menor. Isso, e metro é o menor. Quer falar, né? Que ela falou. Então, eu estou fazendo esse movimento aqui. Todo mundo concorda comigo? Não é esse movimento que eu estou fazendo? E aí eu vou perguntar para vocês. Quantas vezes eu preciso andar para chegar no metro? 1, 2, 3. 3. Então, se a gente estivesse fazendo uma transformação de quilômetro, 1 quilômetro para metro, a gente sabe que isso é o quê? Que o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Todo mundo concorda comigo, não concorda? 1000 vezes maior que o metro. Então, a gente já sabe que tem que multiplicar por 1000. Só que a gente está falando de metros quadrados. A gente não está falando de simplesmente metros ou simplesmente quilômetros, tá? A gente está falando de uma unidade está sendo elevada ao quadrado. Então, é por isso que, além de multiplicar por 1000, perdão, eu tenho que multiplicar por 1000 elevado ao quadrado, tá? E aí vai aparecer um monte de número. Por quê? O que é 1000? Vou abrir um parênteses aqui, tá? O que é 1000 elevado ao quadrado? Vocês concordam comigo que o 1000 é a nossa base, certo? Esse cara aqui é a base. Todo mundo concorda, não concorda? Então é a base. Quantas vezes essa base vai se multiplicar? Porque a gente está falando de potência. E potência é multiplicação. Quantas vezes essa base vai se multiplicar? 2. Porque o expoente não é 2? Então é 1000 vezes 1000. E 1000 vezes 1000, basta, toda vez que você tiver multiplicação de números terminados em 0, você multiplica o número inteiro. O que é um número inteiro diferente de 0? 1. Então você multiplica eles. 1 vezes 1 dá quanto? O próprio 1. E agora, para finalizar a conta, basta contar quantos zeros tem aqui e quantos zeros tem aqui. Aqui tem 3, aqui tem 3. E aí você soma a quantidade de zero e coloca no resultado. 3 mais 3, 6. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 zeros. Caracterizando 1 milhão de metros quadrados. Show? Por isso, olha a diferença, tá? A diferença é essa. Se eu transformasse simplesmente em uma unidade linear, eu ia multiplicar por 1000. Mas eu estou multiplicando uma superfície, metro quadrado. Então, eu tenho que multiplicar por 1000 elevado ao quadrado. Esse 1000 se torna 1 milhão. Então, multiplicar isso aqui por 1 milhão, basta eu andar com a vírgula quantas casas? 6 casas. Então, eu vou botar até aqui embaixo, ó. 0,35. E aí eu vou completar com alguns zeros aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Aí eu tenho que andar com essa vírgula aqui, 6 casas. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que minha vírgula sai daqui. Então, soma isso aqui e soma esses outros zeros aqui. Porque ela vai vir morrer aqui atrás. Se ela acabou atrás de um número, então ela não precisa aparecer.
Por isso que o número vai ser... Deixa eu botar em preto, né? Vai ser 350 mil metros quadrados. Quando eu estou convertendo 0,35 metros, 0,35 quilômetros ao quadrado para metro, isso aqui corresponde 0,35 quilômetros ao quadrado. Beleza? Beleza. Essa é a única diferença que vocês têm que ter na mente. Tudo que vocês forem fazer para a unidade de medida linear, a única diferença é que quando você estiver falando de uma superfície, você tem que pegar esse número que você vai multiplicar ou dividir elevado ao quadrado. Ponto. Mais nada. E aí? Agora tudo faz sentido. É matemática, né? Eu falei com uma aluna minha Agora particular. que eu fui entender. Se a matemática não fizer sentido, eu rasgo meu diploma. Simples assim. Eu jogo meu diploma fora. Tio, Todo mundo me picotando agora. tio. E aí? Foi? Posso partir para o último? Tio, Tio, na casa tá te chamando. Tio, Foi? dá pra ouvir? Tio, dá pra ouvir? Tô ouvindo. Fala mais alto um pouco. Não tem como falar mais alto, tio. Hum. Só se eu gritar. Uhum. Eu só entendi uma coisa, que é nas transformações. Que é menor para maior e maior para menor. pode Por que comer. quilômetro é maior do que metro? É porque a gente se refere... Ó, tudo que a gente for fazer na vida, eu vou te perguntar, o que é mais distante? Da sua E não casa só. até a padaria da esquina ou da minha casa até a padaria da esquina? Eu estou usando uma referência. Eu estou usando a sua casa como referência e estou usando a minha casa como referência para dizer quem é mais longe, quem é mais perto. A mesma coisa é aqui. A nossa referência de quem é maior e quem é menor é essas unidades de comprimento. A maior, Travou. quilômetro, a menor, milímetro. Então, isso aqui me diz quem é maior e quem é menor. Mas ao contrário, o milímetro vai ser maior. Não, nunca o milímetro vai ser maior que o quilômetro. Aí eu te peço, aí eu vou te falar assim, eu vou te dar 1 quilômetro de corda. Aí você fala assim, não, tio, isso aí é muito pequeno, me dá 1 milímetro de corda. Não. E aí? Quando tô pequenininho aqui, é o quê? Ficar 7 anões? E aí? Qual que é maior e qual que vai ser menor? Quilômetro, tio. Eu tô falando que é por causa do metro. Não, Eu não é achava que o metro não é por causa do metro tinha nada. maior. Você tem que entender que ela é assim e vai ser intocável. Vai ser sempre assim. Você tem que ter isso aqui na sua imaginação. Exclui as outras coisas. Tudo que você aprendeu, exclui. Isso aqui é o certo. Tá bom. Ok? Ai, porque eu tô com sono, tio. Olha só, essa hora que eu Tem podia problema estar não. acordando. Olha. Vamos lá. 7 horas. Quem quiser, tira um print ali, manda no grupo para vocês copiarem. Faz alguma coisa aí que eu vou apagar. Não, não apaga não. Peraí, tirar uma foto. 1, 2, 3 e foi. Tirei. Mandei lá no grupo, gente. Nossa, minha garganta tá acabada. O senhor ficou gravando aquele vídeo lá, né, tio? Quase que um dia pra gravar o vídeo. Nada, eu dei aula o final de semana todo. Oi? Eu dei aula o final de semana. Só tem aula de faculdade, né? Não, eu dei aula. Não, ele quis dizer que ele gravou um monte, o tanto que ele aula que ele dava pra semana toda. Foi isso que ele disse. Ah, tá, agora eu entendi. Tio, Então, faz vai, uma vai. aula, tio, sexta-feira, tio, de revisão. É o que eu tava falando com o senhor. Se eu Tio, tiver pode tempo, sim. separar um tempo. Cara, você não sabe quanto minha semana foi corrida. Vocês não têm noção. Aí tem da cheia, tem da Foi secretária. uma Você vai correria. surfar também. Tem que surfar também, né, tio? Também. Ah, lógico, faz parte, né? Ninguém consegue ficar estudando todo Fala dia, o que é 24 horas por verdade. Viu como que dia. você consegue ficar sem casaco, tio? Ah, mó solzão, vocês já olharam pra fora? Não, Minha mas casa é você- muito gelada, tio. É Olha pra poente. fora, gente. Tá sol, mas tá frio.
Ah, Minha nada, casa você é tá aí na poente. praia com esse frio mesmo. Vamos lá. É, tio, vai congelar. A minha casa é poente, tio. Por isso que aqui é gelado. Vamos lá. Vamos aqui aprender Tá um calor. mais uma unidade de medida que eu falei também lá. Lá no coisa lá. Esqueci o nome. Que é o hectômetro. É hectar. Um hectômetro corresponde a Tá. 1 hectômetro quadrado. 1 hectare é igual a A 1 HM Ah, isso quadrado. Isso. É. Um HA, né, que é o hectômetro, o hectare, corresponde a 1 HM quadrado. Tá? Isso aqui é uma conversão, porque fica muito mais simples você falar uma unidade. Está desfocado. Vai voltar, só um segundo. Foi. É muito mais. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de coisas rurais, a gente está falando de coisas muito grandes. A gente não está falando de terreninho igual aqui em casa, que é 20 por 30. A gente consegue falar 20 por 30. E agora, se for tipo 3 milhões de quilômetros? E essa que é a ideia do hectare. Se vocês já perceberam que na nossa régua, ele não existe, tá? Na teoria. Tá? Mas na prática, ele é simplesmente esse cara aqui. E aí a gente precisa começar a fazer conversões de medidas, tá? E todo mundo vai lembrar que o que acontece? Se eu quiser achar um hectare, hectômetro em metro, como que eu faço? Eu tenho o hectômetro, vamos pensar em unidade linear, tá? Vem quilômetro, hectômetro, depois vem hectômetro e metro. Não é isso? Uhum. Beleza. Aí eu peço para vocês transformarem um hectômetro quadrado em metro quadrado. E aí a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente já utilizou. Eu vou sair do maior para o menor ou do menor para o maior? Eu vou sair do maior para o menor. Beleza. Então eu já sei que eu vou multiplicar. Aí vem a segunda parte da nossa regra. Por quanto que eu vou multiplicar? Quantas casas eu andei então? 1, 2. Então eu vou multiplicar por 100. Só que, entretanto, todavia, a vida não é tão fácil. A gente está falando agora de metros, quilômetros ou hectômetros ao quadrado. Então, por isso que eu pego esse 100, que eu sei que eu tenho que multiplicar, e vou elevar ele ao quadrado também. Conforme eu fiz em todas as unidades medidas, na hora de transformar, eu também faço a mesma coisa. Então, eu vou ter que ter 100 elevado ao quadrado. E 100 elevado ao quadrado, de novo, que é 100 vezes 100. Para achar isso aqui, multiplico os números inteiros, que são apenas o 1 e 1. 1 vezes 1, o próprio 1. E conto quantos zeros tem. Eu tenho 2 mais 2. Então dá 4. Logo, eu tenho que multiplicar por 10.000. Então, se eu multiplicar 1 por 10.000, isso vai me dar 10.000 metros quadrados. Então, essa relação a gente tem que ter na cabeça. 1 HA vale 1 hectômetro ao quadrado e 1 hectômetro ao quadrado vale 10.000 metros quadrados. Beleza? Dúvidas? Nossa, a tela ficou toda preta pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu tentar fazer isso aqui para você, Manu. Eu te acho que o time agora vai ser infinito. Porque Não dá para agora você ver ainda, não dá, Manu? Não, tipo, foi porque eu até atualizei o Zoom agora. Você consegue ver então, né? Tá. Vamos lá. Todo mundo conseguiu entender essa relação aqui, não conseguiu? Isso aqui é para finalizar a aula, tá? Para a gente voltar à nossa aula normal de hoje. Beleza. Agora eu vou pegar só um exemplo, tá? E quem não conseguiu fazer o exercício do livro, tente de novo, que é questão de prova. Mas eu tô ouvindo vocês falar assim, vai dar uma aula de revisão, vai ter 2 aulas de revisões, tá? 2 aulas de revisão pra cá. 2. Vai ser dia 8, depois do feriado, aula de revisão. E outra aula... Feriado?
Depois do feriado. Escuta o que eu tô falando. Depois do feriado. Não, tio, vai ter feriado que como? Meu Deus. Tio, como que vai ter aula de revisão? Vai ser aula de revisão pra prova ou pra Meu provão? Deus. Provão é outra coisa. Provão aí é com vocês. Provão Tia, só assunto do segundo bimestre, né? Provão só assunto do segundo bimestre, né? Não entendi o que você quer Ele dizer. já mas mandou tá os bom. assuntos. São os assuntos que caíram no Porque segundo também tem bimestre. perímetro. Já mandei tudo o que vai acontecer. Vai cair Ai. até coisa do primeiro, vai cair potenciação, um monte de coisa. Vai tudo. Tio. Não, tio, é porque, tipo Mas vai assim, cair. a área lá, a área que o senhor vai trabalhar, eu quero saber se é a área com conversão de medida já. Não. Não? É base vezes Tio, os altura? olhos estão tão azuis hoje. A questão base de área é tão fácil que se alguém errar, eu vou rasgar meu diploma. Então já Eita, vai rasgando, Jesus. tio. Ô, Então tio, você já vai estar Você você falou prontinho que pra ia rasgar cobrar seu a diploma geometria comigo. plana. São quantas É questões, tia? 10? diagonais. 15. Ou São 10 seja, questões? você só vai cobrar polígono e diagonal. Polígono. Não vai cobrar reta, segmento Não. de reta. Não? Ô, Só Glória. diagonal. Glória. Vamos lá. Saber das medidas Então, do já posso triângulo. tirar um monte de coisa da minha listinha, peraí. Pode. Vamos lá. Todo Me mundo manda sua já. entendeu essa ideia aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Vamos lá. Vamos para mais uma ideia que envolve isso aqui. Que na verdade, eu nem vou falar porque eu não vou cobrar essas coisas assim, não. Então, nem vou passar direto, batido. Vamos aprender só a converter. Vamos lá. Se eu tenho uma fazenda com 3,2 hectares e eu quero transformar, né? Eu quero saber quantos metros quadrados tem. Metros não. Vamos botar decâmetro. Decâmetro. Só para sacanear. Quantos decâmetros quadrados ela tem? Aí eu estou perguntando. Quantos hectômetros, né? Hectares, perdão. Corresponde em decâmetro. Então tá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente. Isso aqui não existe na nossa régua. Vocês concordam comigo? Isso não existe aqui. Se não existe aqui, a gente tem que ter essa primeira relação aqui na nossa cabeça. Que a gente consegue relacionar HA com HN ao quadrado. Então, eu sei que 3,2 HA vai ser a mesma coisa que 3,2 HM ao quadrado. Porque é uma proporção de 1 para 1. Se aqui fosse 2, aqui também seria 2. Se aqui fosse 5, aqui também seria 5. Se aqui fosse 3,4, aqui também seria 3,4. Beleza? Nada demais. Tá? Você só vai repetir um número e vai trocar a unidade de medida. Agora eu posso fazer a conversão. Porque isso aqui eu sei. Isso aqui tem lá na minha... Isso aqui tem aqui. Isso aqui tem. E agora ficou fácil. Porque aqui eu vou apagar só o que a gente fez antes. Ai. Paninho. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. De novo. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A gente vai transformar do maior para o menor ou do menor para o maior? A gente vai sair do maior para o menor. Então, a gente vai multiplicar. Beleza? Quantas vezes eu vou precisar andar para chegar no outro cara? Para a gente chegar na unidade de medida que a gente quer converter? Uma vez só. Se eu vou andar uma vez só, eu vou dividir por 100. Por 10, perdão. Desculpa. Vou dividir por 10. Entretanto, de novo, a vida não é tão bela. Nós sabemos que isso aqui não é uma unidade de medida simples. É 1 ao quadrado. É uma superfície. Então, eu vou levar todo mundo ao quadrado. Vai ser quilômetro ao quadrado, HM ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado. Então, o cara que eu estou fazendo a conversão, que em vez de ser 10, vai ter que ser 10 ao quadrado. E a gente acabou de aprender que 10 ao quadrado é quem? 100. Então, eu vou ter que pegar esse cara aqui e multiplicar por 100. E multiplicar isso aqui por 100, 3,2 vezes 100, a gente já aprendeu que se a gente está multiplicando por 100, 10 e 1000, basta eu andar a vírgula para a direita, daqui para lá, para a direita.
a quantidade de zeros que tem. Se eu tenho 2 zeros, eu ando 2 vezes com essa vírgula. Então, a resposta vai ficar da seguinte forma. Eu vou botar aqui 3,2, vou completar com alguns zeros. Quantas vezes eu vou ter que andar com essa vírgula? 2 vezes. Então, se a vírgula está aqui, eu vou ter que fazer 1, 2. Então, ela vai morrer atrás desse zero aqui. Ela vai sair daqui e vai ficar atrás daquele zero. Esse cara aqui tem importância? Esse número que está depois da vírgula? Não. Então, eu vou excluir ele daqui, porque ele não faz diferença. Essa vírgula está fazendo alguma diferença aqui? Também não. Então, eu posso apagá-la daqui. Então, a minha resposta, para concluir essa questão, vai ser 320 decâmetro ao quadrado. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Espero que não. Tá? Vamos lá, tira o print ou faz alguma coisa aí. E vamos para a próxima aula. Foi? Então tá. Beleza? Eu vou fechar aqui e vocês já vão entrando na próxima.